Ô, Toninho, você falou da pomada do vovô Pedro. Certo. O pessoal pergunta bastante na página, né? Toda vez que surge o tema. O que você poderia nos dizer sobre isso? Você faz parte do trabalho lá, né? É um trabalho muito bonito, tem uma história fantástica, né? E essa pomada é uma pomada milenar. A fórmula dela chegou até o tio Nunes, né, o João Nunes Maia, em 1972. Mas ela vem dos primórdios da época de Jesus. Por quê? Teve uma época que um sacerdote egípcio de nome Tailaha, ele tinha um processo infeccioso, né? Mas ninguém sabia. Aí ele soube do nascimento do Messias, porque foi muito divulgado, né? De uma forma diferente, mas foi. E ele queria conhecer o Messias. Aí ele foi ao encontro, parece que em Jerusalém. Aí chegou à casa onde Maria estava sentada com Jesus, bebê no colo. Aí ele olhou Maria olhou para ele e tal. E ele se fascinou com aquela, sabe, com aquela imagem. E ele chegou para Maria e falou: posso pegar ele no colo? Aí ela, claro, e deu Jesus para ele segurar no colo. Mas quando ele pegou Jesus tentou enfiar a mão dentro da túnica dele. E ele estava com um processo perigoso lá, contaminante. E ele tirava a mão de Jesus e entregou para Maria com medo de que o Jesus, o Messias, se contaminasse. Aí ele pegou o cavalo, carruagem, não sei, e foi embora. Chegou no meio do caminho, ele sentiu um frescor assim e tal. E ele tinha no meio do peito uma ferida enorme que incomodava ele muito, por dor, por tudo aquilo que uma ferida incomoda. E era lepra. E ele tinha muito medo de falar que era lepra para os sacerdotes do Sinédrio, porque ele iria ser expulso. Porque naquela época a lepra, eles iam para o vale dos leprosos, qualquer que fosse a pessoa. Ele tinha muito medo. Mas ele naquele momento sentiu um frescor danado. Aí ele falou: nossa, o que é isso? Aí abriu as vestes dele e quando ele olha, não existia mais ferida. E ele, nesse momento, chega até a emocionar esse caso. Nesse momento, ele se ajoelhou e agradeceu ao céu por aquele momento, né? E falou assim: um dia eu vou trazer um unguento que irá salvar esse povo desta doença. Depois ele desencarnou, etc e tal. Reencarnou como Paracelso. Vê só, esse Tailaha. Reencarnou como Paracelso. Quem que era o Paracelso? Ele era um alquimista. Ele lidava com a natureza e etc, né? Depois reencarnou como Mesmer, um estudioso do magnetismo animal. E Mesmer, ele era um estudioso profundo do magnetismo animal, que ele achava que o magnetismo do animal curava, e ele já acreditava em tudo isso, né? E ele era médico também, como o Paracelso, que utilizava a medicina. Aí Mesmer começou a estudar e tal, e ele lançou uma tese sobre o magnetismo, e foi chamado de louco pelos amigos médicos também e tal, desencarnou. Esse livro aqui, ó, Além do Ódio, foi lançado numa colônia de leprosos em Betim, Minas Gerais. Que ele recebeu uma mensagem que ele teria que lançar este livro, Além do Ódio, em uma instituição que abrigava essas pessoas que tinham problema de pele, lepra, essas coisas, né? E nessa colônia era dirigida por um senhor também, um rapaz, que também estava totalmente contaminado, não tinha nariz e tudo. Bom, chegando lá na colônia Santa Isabel, e ele chegou nessa colônia, abraçou o Nequim e tal, fez o que ele tinha que fazer, e ele tinha levado uma quantidade pequena de livros, né? Como é que se diz? Para dar para cada um das pessoas que moravam lá. E ele falou pro Pipoca: olha, acho que não vai dar para todo mundo os livros. Ele falou: não, tio, fica tranquilo. Aqui estão famílias. Então nós vamos dar um livro para cada família. E eu tenho certeza que os livros vão dar. Quer ver? Vamos começar. Aí começou a chamar família de fulano, família de ciclano, e foi dando livro. E os livros deram exatamente para a quantidade de famílias que tinha lá. E todos leram. Ainda sobrou um. Aí esse aqui é para você, pro João Pipoca, né? Depois da reunião todos, esvaziou-se todo o salão, terminou e eles ficaram conversando. E o tio Nunes, ele estava sentado a uma mesa junto com aqueles meninos os dirigentes lá. De repente ele olha para a porta e vê uma quantidade enorme de escravos vestidos a rigor entrando e se enfileiraram, uma fileira de um lado e uma fileira do outro. E quando estava aquela ala aberta, entrou um personagem vestido a caráter da antiguidade, do século XVII, do tipo, né? Aí chegou perto do tio Nunes e falou assim: papel e lápis, que eu vou te passar uma fórmula de uma pomada que vai curar esses nossos irmãos. Uma pomada que vai curar o sofrimento do corpo e também o da alma, né? E aí o tio Nunes olhou e falou: cadê o papel? Aí ele viu os papéis que ele trouxe, o livro embrulhado no chão, pegou um pedaço de papel do chão. O João Pipoca tirou um lápis, um toquinho de lápis, deu para ele. Aí ele ditou a fórmula da pomada. E aí
ele foi embora. Essa entidade, ela se identificou, depois de algum tempo, para o tio Nunes, como Mesmer. Mesmer, que foi Paracelso, que foi Tailahá, que falou de joelhos, que iria trazer um unguento que iria curar aquele tipo de doença. Então ele trouxe. Aí o tio Nunes pegou tudo aquilo, o tio Nunes foi buscar todas as ervas que ele passou, colocou em litros com água potável, né? Água filtrada, tudo higienizada, e enterrou aqueles litros, né? No local lá, e depois de um certo tempo tirou aqueles litros, porque com relação à lua, a decomposição de tal, para fazer o material que precisava, tudo com orientação, né? Dos espíritos. E aí ele fez a primeira pomada, numa panela de pressão, parece que de 2 ou 4 litros, uma coisa assim, a primeira. E aí ele começou a levar a pomada para esse pessoal de rua, inclusive ele passava um rapaz que tinha um problema de pele também, próximo a ele, e aí se tornou isso tudo que é a pomada Vovô Pedro, né? Bonito, né? E o Mesmer falou assim, qual o nome que eu vou dar para esse unguento? Ele falou um nome simples para um medicamento simples, Vovô Pedro, pomada do Vovô Pedro. Depois veio aqueles questionamentos, por que não colocou aí pomada do Mesmer e tal, porque foi ele que trouxe. E aí ele explica que ele não poderia fazer isso, por quê? Porque ia, assim, vamos dizer assim, ia pensar que o tio Nunes estaria se favorecendo de um nome, de um personagem antigo, etc. Para não vulgarizar, então ele botou o Vovô Pedro, que eu ia trazer a pomada pra cá, rapaz, e eu esqueci, tu acredita? Pra já mostrar pro pessoal. O potinho e tal. Mas não vai faltar oportunidade, eu vou mandar uma foto, você vai. Então, aí começou a fabricação, 1973 ou 74, eu não sei direito, né? E aí no Lar Espírita, a primeira pomada foi em 1994. Aqui no Guarujá. No Guarujá, E nós trabalhamos na primeira pomada, eu e a Cida, minha esposa, né? Só que nós não trabalhamos diretamente na pomada, porque o lar, ele tem uma atividade, até hoje, de dar alimento a pessoal de rua e etc. Então, o centro ficou totalmente equipado para a pomada. Não pode entrar ninguém. Ali é totalmente asepsiado, não tem, sabe, esses contatos com nada. Então, nós ficamos numa casa em frente que também era do lar, né? Agora é um ambulatório médico. Eu e a minha esposa, nós ficamos coordenando as tarefas de sábado e domingo, lá naquele local, né? No sábado, demos o chá e o almoço pro pessoal de rua, o pessoal da comunidade, domingo a mesma coisa, né? E nós não participamos diretamente na pomada, mas as outras nós participamos totalmente, né? Inclusive agora, que eu falei, vai ter uma pomada. E é um trabalho magnífico, que você sente a energia pulsando naquele meio. O amor das pessoas, né, que trabalham, e não são poucas, é aproximadamente de 150 a 200 pessoas, ou até mais, que trabalham naquela pomada, que vem lá no Guarujá, vem de todos os locais do Brasil. E é uma confraternização, nossa, contagiante, porque são nossos irmãos do caminho na tarefa da pomada. E deixa eu te perguntar, o pessoal pergunta muito, assim, onde conseguir para ter essa pomada, né? Como que ela é distribuída gratuitamente? Eu até não passou desapercebido esse detalhe. O Mesmer falou sobre o preço da pomada para o tio Nunes. E o tio Nunes se assustou com aquilo. Nossa, mas tem preço? Mas Jesus nos fala que nós temos que dar de graça o que de graça recebemos? Ele falou, Mesmer falando em espírito. E o preço vai ser Deus te pague. Esse é o preço da pomada. Porque essa pomada, ela é proibida de ser vendida. É distribuição gratuita. Então não pode se vender essa pomada. Inclusive, os espíritos falam que se houver uma comercialização dessa pomada, ela vai perder todo o efeito. Porque ali é amor que tem, ali, sabe? O conteúdo, a fórmula da pomada é vaselina, lanolina, as plantas que foi recomendada, que eu não sei, só essa fórmula, né? Tá no Centro Maria Nunes, lá em Belo Horizonte, né? Lanolina, vaselina, essa fórmula, mas o principal é o amor. A energia que todos aqueles colocam em cada potinho. Nós manuseamos, que nem essa vai ser aproximadamente 50 mil potinhos. Um por um. Limpamos, secamos, a higienização é com álcool, depois é com detalhe, a gente vai secando tudo direitinho, guarda em sacos higienizados, num local fechado, e na confecção a mesma coisa. E essas pomadas vão pra onde depois? O pessoal que tá assistindo quiser ter acesso, vamos dizer assim. Eu inclusive vou deixar com você uma lista aqui dos postos aonde se distribui a pomada. E em Santos, aqui na Praia Grande
no Geu. Sim. No Geu, a Tereza, né? A Tereza e o Marco, ele faz parte da pomada. Sim. Ele costuma trazer para cá, entendeu? No Geu, em Santos tem algumas casas também. O central mesmo é o Lar Espírita Cristão Elizabeth, né? Na Vila Baiana. Perfeito. Eu vou depois postar pro pessoal que quiser saber, vai estar no nosso Instagram e no nosso Facebook, tá? A gente vai fazer uma publicação com a imagem da pomada e o texto que eu vou transcrever aqui, o que tá no papel, tá bom? Isso, e são vários postos no Brasil todo, né? Geralmente o pessoal consegue retirar nas casas espíritas, né? É só na casa espírita, não tem em outro lugar, é só em casa espírita, né? Porque se caso, vamos dizer assim, a gente não pode confiar muito, né? Porque é meio complicado isso. E venda de um material que não é para vender, porque tudo isso é um trabalho de caridade. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.